crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pastor Osmar Rodrigues Costa, então, com a palavra revelada para nós. Deus te abençoe. Amém. Acho que na mão é melhor. Amém, amém. Fico mais sossegado aqui. Muito bom. Amém, amém. Nós vamos ler a palavra, aproveitando Deuteronômio 18, verso 18. Queremos, se podemos ajudar, queremos ajudar. Estamos aqui para isto. Todos nós temos o entendimento aberto. E quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos, nós também temos o entendimento aberto para poder crer nas Escrituras. Amém? É 18, verso 18 de Deuteronômio. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Grande Criador, nós pedimos ao Senhor que nos dê a bênção da palavra neste momento. Não estamos aqui para ser superior a ninguém. Só estamos aqui para ser usado por Ti, para abrir nossos lábios e o Senhor falar. Ajuda-nos a ser capaz de ser humilde, de receber, porque não podemos dar se não recebemos de Ti. Estamos aqui para receber de Ti e para ajudar este povo, entregando-lhes este pão da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus abençoe todos quantos estão conosco, aqui e também através da internet. Uma palavra meia pesada, mas quero falar sobre ilegítimos. Ilegítimos. Existem muitos filhos ilegítimos. Vocês mesmos sabem. Vamos aprendendo isso dos filhos que não são de um casamento, ele é ilegítimo. Os filhos de Deus, se você diz ser filho de Deus, e não é do casamento, que foi feito através do ministério do Filho do Homem, então você é ilegítimo. Então nós queremos ser legítimos. Nós queremos ter vindo de um verdadeiro casamento para poder trazer filhos legítimos. Gerar no nosso ministério filhos legítimos. Eu tomei isso daqui da mensagem do irmão Brana, o único lugar provido por Deus para adoração, 180, tradução de Goiânia. É muito simples. Se você tem sido batizado corretamente nas águas, aí eu diria que as pessoas, nós todos, eu fui, vocês foram batizados corretamente nas águas. Porque quem é batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo, nem batizado foi. É como batismo de criança. Você precisa receber o batismo correto. E se você tem sido batizado corretamente nas águas, não é maravilhoso isso? Mas tem uma coisa que te faz ilegítimo.
e logo nega a palavra. Foi batizado. Isso daqui seria uma mensagem mais para ser aplicada dentro do grupo de crentes da mensagem. Porque todos são batizados corretamente, mas nega a palavra. São batizados, mas nega a revelação dos selos. O batismo é correto, ninguém pode negar. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles crêem no único Deus verdadeiro. Eles têm recebido um profeta. É maravilhoso isso, é correto. Mas logo eles negam que o profeta revelou os 7 trovões. Não 6, 7. Eles negam que o irmão Branham revelou os 7 selos. Aí já são ilegítimos. Eles negam que o irmão Branham revelou um novo nome. São ilegítimos. Batizado corretamente e negando a palavra. Porque o batismo é uma parte da palavra. E se você notar, o que o irmão Branham veio fazer não foi apenas restaurar batismo, que nós não sabíamos, ceia, que nós não sabíamos. O irmão Branham veio, restaurou estas coisas para nós. Da forma correta, nós recebemos isto. Mas ele não teve só este ministério. Ele restaurou a cura divina da forma certa. Você só tem uma cura divina legítima se você recebe da forma que o profeta trouxe nesse dia, porque Deus deu isso para o irmão Branham, esse ministério para o irmão Branham, para chamar a atenção das pessoas para a palavra. Entende? Essas outras coisas chamam a atenção para a palavra. A cura divina também chama a atenção para a palavra. Jesus chamou a atenção do povo através da cura divina, seu ministério, para depois trazer a palavra. Quando ele trouxe a palavra, eles rejeitaram a palavra. Ali mostraram que eles eram ilegítimos. Eles não eram filhos. Então não é tempo de nós ficarmos perdendo tempo. É tempo de nós termos revelação daquilo que nós ouvimos. E nós não temos tempo para ouvir coisas pagãs. Nós estamos ouvindo a mensagem do profeta. Agora, veja como o profeta pregou. O que ele foi inspirado a nos dar corretamente e logo, daquilo que era correto, nos dar também a palavra. Depois de dar o que é correto, te dar a palavra. Porque senão nós caminhamos muito bem de um lado e perdemos o outro lado, que é o lado da revelação, que nós não podemos perder. E de um lado que você foi evangelizado, batizado corretamente, dentro desse batismo, você diz, eu sou salvo porque eu fui batizado corretamente, eu sou salvo. Você até podia ter sido salvo lá atrás, mas agora você teve mais tempo de ouvir a palavra. Se você ouvisse só aquilo e não tivesse ouvido a palavra, você seria salvo. As pessoas foram salvas pelo que elas ouviram lá atrás. As pessoas ouviram que Deus era 3 e elas foram salvas lá atrás, porque não tinha uma mensagem esclarecedora, não tinha a palavra da forma correta para elas. Elas foram salvas naquele tempo. Mas depois daquilo, Deus veio e trouxe a palavra através do irmão Branham. Agora você não pode ser salvo com aquilo. Você tem que agregar a palavra que Deus deu ao profeta, a revelação que Deus deu ao profeta, aquelas coisas que você já tinha, que se tivesse morrido antes, era salvo. Então, tem gente que se tivesse morrido era melhor do que estar vivendo hoje e negando a palavra. Quando se nega que o último eleito entrou para revelar os 7 selos, eles estão negando a palavra. Mas eles foram batizados corretamente, mas negam a palavra. Aí faz deles filhos ilegítimos. Eles não são filhos da palavra, porque até São Pedro diz que de novo fomos gerados pela palavra. Agora, a palavra que fomos gerados não é apenas a palavra do Pentecostes. A palavra que nós fomos gerados não é apenas a palavra do Calvário.
A palavra que fomos gerados não é apenas a palavra do Pentecoste, quando Pedro, com todo o poder, curava enfermos, expulsava demônios, realizava grandes coisas. Não, a palavra agora que chegou para você é que os selos que você não sabia foram revelados. Os trovões que nós não entendíamos já foram todos revelados. O novo nome que nós não sabíamos o que é, já foi revelado. Então você hoje, não é bom você nem morrer hoje. É bom você durar mais um pouco agora. Não morrer agora. Porque você morre. Eu não estou ainda entendendo esta palavra. O Senhor me dê vida para eu entender. Porque eu não quero negar esta palavra. E eu estou precisando de vida para isso. Para poder aceitar esta palavra. Porque batizado eu já fui corretamente. Mas eu não tenho ainda a palavra correta. Batismo correto, mas não tem a palavra correta. A pessoa desceu as águas corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo e logo nega a palavra que Deus diz nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá. Quando Deus diz se cumprirá, e eu digo, não, ele cumpriu só 6 selos, eu estou dizendo que Deus não cumpriu sua palavra, então eu estou negando a palavra. Eu tenho que dizer, ele revelou, e eu sei o que é esta revelação. Não é apenas, Deus revelou 7 selos, mas o que é o 7º então? Aí fica, não sei. Se Deus revelou, você sabe o que é. Se Deus revelou o 7º selo, você sabe o que é. Agora, o irmão Brano, enquanto estava pregando, ele estava dizendo até no 7º selo que Deus não tinha aberto o 7º selo. Porque o irmão Brano não podia falar para o povo. Deus falou para ele não falar. Ele não tinha aberto o 7º selo. Mas nós todos sabemos que dentro do próprio 7º selo, ele pregou coisas de revelação do 7º selo, dizendo o que era o 7º selo. Então, deixa eu repetir isso daqui, porque muitas vezes se torna cansativo, mas tem aquilo que as pessoas precisam ouvir repetidas vezes para que aquilo penetre. Então, o irmão Brana diz no 152 do 7º selo, que aquele 7º anjo da constelação, ele tinha o 7º selo. Tá bom. Olha o 7º selo, 152. Você vai em Senhores, é este o tempo. 204 a 206. No 206, o irmão Brana já disse, cada mensageiro representava um selo. Cada mensageiro representava um selo. E agora veio em cena no Monte Pôr do Sol, não 6 anjos, mas vieram 7 anjos em cena no Monte Pôr do Sol. Então se tinha 7 anjos ali, e o irmão Brana diz que cada anjo representa um selo, você tem que ver que o 7º anjo da constelação era um que irmão Brana estava representando ele na terra. Ali estava, porque não tinha mais nenhum anjo vivo, nenhum anjo das eras vivo, só tinha o William Brana. E os selos estavam mostrando para nós, porque os selos, você sabe, 5º, 6º, eu não tenho tempo de falar tudo isso. 6º selo, cumpre na grande tribulação o seu restante. E o 4º selo também, o seu restante, cumpre na grande tribulação. É o irmão Brana quem diz, 4º selo 120, ele diz que o 4º selo é um selo predito, não cumpre no nosso tempo. É depois que a noiva for tirada de cena, é que ele vai cumprir. Porque no nosso tempo, cumpriu a parte que o profeta era a águia. A águia para revelar todos os selos. Agora, era uma águia tão perfeita, se você colocar matematicamente a coisa ali, você encontra William Brana. Olha, 1º, 2º, 3º selo. 4º selo. Olha a águia aqui, olha uma asa da águia. 4º selo. William Brana. Águia. 5º, 6º, 7º. 3 de cá, 3 de cá. Olha a águia, ali estava o 7º selo. Ele é representante do 4º e do 7º selo.
Porque no quarto selo, ele vem revelar 3 selos e 3 selos. Entende? No quarto selo, porque ele é a águia, não existe outro para revelar. O leão não revelou, o boi não revelou, o homem não revelou, a águia foi quem revelou. Então William Branham era essa águia, e ele revelou 3 e 3, certo? Ele tinha que fazer isto porque ele era a águia daquele dia. Você não tem a revelação dos selos por mais ninguém, senão por William Branham. Ninguém tem a revelação do selo pelo Osmar. Ninguém tem a revelação do selo pelo Eduardo Frank. Não, a revelação do selo foi pelo profeta. Foi a águia quem revelou os selos. Não revelou 6 selos. Ele revelou os 7. Porque ele representava o quarto aqui como águia e representava o 7º como a vinda do Senhor. Ele diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. E o 7º era ele. Ele não podia falar, sou eu o 7º. Ele dizia, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor, é o fim. E se você não vigiou, começa a vigiar. Começa a vigiar o 7, certo? E ver se o 7 é a vinda do Senhor. Essa águia aqui, no quarto selo, que era o William Branham, estava manifestada em carne, aqui no 7º selo, e este 7º selo era Cristo. Cristo no profeta. Olha, eu preciso, na verdade, agora, ir rápido para me expor o que eu quero mostrar para você, que cada um falou do próximo. Moisés, Cristo falou de Moisés. Era Deus falando de Moisés. Moisés falou de Josué. E aí você vem, esta mensagem prossegue. Deus falou de Cristo. Moisés falou de Cristo. Mas logo você vai ver que Cristo falou de mais alguém também. Cristo falou de Brana. Só que ele não falou Brana. Ele falou do 7. Cristo falou dele. E Brana falou de nós. Eu tenho tudo aqui marcado. Um falou do outro, está na Bíblia, é fácil para você ver. Que um fala do outro, porque aquele ministério tem que formar esta bênção de salvação que nós tivemos dentro da revelação dos 7 selos. Deus já revelou isso para o seu profeta, e o seu profeta passou isso para nós. E nós, como ministros, nós comemos o livro e passamos isso para a igreja, certo? Esse é o nosso dever. É tempo. Muitas vezes nós pensamos que é tempo de pregar muito, não é tempo de comer. Entende? É tempo de comer. Você tem um espaço de tempo, como criança, que você não faz nada, que você só chora, que você só geme, que você só come. Tempo de criança. E não adianta você querer dar serviço para criança. Ela é criança, tem que deixar cumprir o seu propósito de criança. E nós estamos nesta condição. Quando o livrinho foi revelado para o profeta, e aquilo tornou alimento. Todos os pastores, o melhor que faz é chegar onde está o livrinho, que é o alimento, e comer primeiro. Agora, tem que comer o alimento do jeito que o profeta revelou. Você pega os selos e come. Eu já estou falando, nós os pastores. Comer primeiro. Porque não adianta você querer dar, tem que comer primeiro. A criança come até certa idade, aí depois que vai dar um lucro em casa. Quando os filhos começam a dar lucro em casa, eles casam. Talvez você pense, agora o menino arrumou um serviço. Ah, mas arrumou namorado também. Acabou. Ah, não vai vir mais pagamento para o papai agora. Porque agora ele vai preparar a sua cama, ele vai preparar o seu meio de vida, ele vai preparar o seu lar, certo? É o que acontece. Mas o bom é saber que esse espaço de tempo estamos comendo a mensagem, comendo os 7 selos revelados pelo mensageiro William Marion Branham. Já foi revelado? Estamos comendo. Aí depois a gente vai e começa a profetizar.
A profecia que nós vemos ali na Bíblia, e que o irmão Branham mostra aqui para nós na era de Pérgamo, é que nós estamos profetizando outra vez. Se profetiza outra vez, é porque aquela mensagem já tinha sido profetizada uma vez. Você não profetiza outra vez, se não tivesse profetizado uma vez. Senão, seria profetiza. Conforme diz Ezequiel, profetiza, filho do homem, porque não tinha ninguém profetizado sobre aqueles ossos secos. Então, profetiza, filho do homem. Agora não, quando chega no nosso tempo, você come e profetize outra vez, a povos, reis, nações e línguas. Isto é, uma mensagem que seria dada outra vez, pela primeira vez veio através do profeta, ele deu esta mensagem, esta profecia. A segunda vez, que é profetizar outra vez, capítulo 10, verso 8 a 11 de Apocalipse. Então você come e profetiza outra vez, quer dizer, repete o que foi pregado por William Branham, mas repete na íntegra a revelação. Irmãos, eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas o povo que prega a mensagem do irmão Branham só prega a primeira e segunda etapa, só conta testemunho, só conta a bênção que o irmão Branham fez. Eles não pregam a mensagem. Isso quer dizer que os pastores que andou com o irmão Branham não comeu o livrinho. Eles não comeram o livrinho. E por não comer o livrinho, eles não podem profetizar outra vez que o Cordeiro saiu do trono. Profetiza outra vez. Branham já falou uma vez, fale outra vez. Eles não podem profetizar que o último eleito entrou para revelar a palavra. Branham já profetizou no quarto selo 60, no primeiro selo 52 e 56. Ele já profetizou uma vez. Agora, profetize, pregador, outra vez. É isso que nós temos que fazer, profetizar outra vez. Branham já mostrou que o sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo. E aquele sétimo anjo e Branham é uma coisa só. Você vai ver, aquele sétimo anjo da constelação é o espiritual de Branham, que é o morfe daquele sétimo anjo. Certo? Branham é o corpo daquele sétimo anjo. E ele... aquele anjo era quem tinha o sétimo selo e desceu para o morfe, para o corpo. Amém. Creio que eu não estou falando em inglês, não. Então, ele desceu para aquele corpo. E quando ele desceu, ali estava o sétimo selo. Vigie bem o 7. É a vinda do Senhor. E as pessoas nunca conseguiram ver quando Deus pegou o irmão Branham, levou para cima e desceu nele. Eles nunca conseguiram ver. Nem os Estados Unidos conseguiu captar na foto. Olha, tem irmãos que dizem aqui, ó, nessa foto aqui, ó, o irmão Branham está aqui. Bom, o irmão Branham diz que as máquinas não conseguiram captar. Não conseguiram ver quando estávamos flutuando no ar. Tiraram a fotografia, mas não conseguiram. O William Branham veio e mostrou isso para nós, que Cristo estava exatamente no centro, e todos os demais anjos estavam ali com ele, inclusive o William Branham estava, o último anjo, o único vivo, o único morfe, que é Deus numa carne, naquele dia, o único que ao invés de estar em cima do monte pôr do sol, estava dentro daquela nuvem formada pelos anjos. Ele estava exatamente junto com o seu anjo lá em cima, que era o sétimo anjo. E aquilo desceu para poder revelar os 7 selos. As pessoas pensam, eu vou revelar o primeiro, mas quem revelou o primeiro foi o sétimo. Entende? Quem revelou o primeiro selo foi o sétimo. Olha, o sétimo selo não foi revelado. Por certo, você não viu? Ele estava pregando o primeiro, pregando o segundo, pregando o terceiro, pregando o quarto, pregando o quinto, pregando o sexto, e falando para nós, olha, o sétimo não foi aberto. No púlpito você não viu. O sétimo não foi aberto. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. E as outras mensagens que você lê, você vai ver irmão Branham mostrando
que a vinda do Senhor era Deus numa carne, e não na carne de Jesus, com mãos furadas, mas numa outra carne. Está claro na mensagem, era exatamente Deus numa outra carne. E eles não podiam ver até hoje, não conseguem ver isto. Então vocês notam o que forma filhos legítimos e filhos ilegítimos. O que forma filhos legítimos são aqueles que, além de serem batizados corretamente, eles não negam a revelação da palavra. O que formam filhos ilegítimos são aqueles batizados corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo e negam a revelação, negam o sétimo selo, negam os 7 trovões, negam o novo nome. Outra coisa, eles pensam que o novo nome é para depois do arrebatamento. Se a pessoa examina a Bíblia, o novo nome está dentro das eras da igreja. 2:17 e 3:12 de Apocalipse está ali. O novo nome, ele dizendo, Cristo dizendo que ele tem um novo nome, ele vai revelar para quem ele quer. É uma pedrinha branca, você pegou a pedrinha branca, a revelação está ali. É para você, não é para todo mundo. Ele revela ao indivíduo. Deus não revela ao grupo. Ó Senhor, o Senhor tem misericórdia, porque toda essa igreja precisa receber. Ele não, ele vai e revela só a quem ele quer. Compaixão, disse o próprio Mombrana, diz compaixão é fazer a vontade de Deus. Jesus, lá no tanque de Betesda, diz o irmão Brana, que Jesus pulou por cima de muitos doentes, muito pior do que aquele homem que Jesus chegou para ele e disse, você quer ser curado? Jesus tinha pulado por cima de muitos para chegar num, porque Deus estava, o Pai estava nele, dirigindo ele para um. E tinha 2.000 pessoas doentes ali no tanque, esperando. Olha, a hora que a água mover, eu vou entrar. E o rapaz estava na beira da água, mas não conseguia, ele era molengo. Ele não conseguia estar na beira d'água. Você quer ser curado? Ele diz, eu quero. Mas quando o anjo vem e move a água, outro entra na minha frente, outro toma meu lugar. Aí, quer dizer, Jesus era aquele anjo que movia a água. E ao invés de Jesus mover a água, ele estava do lado de fora agora. Do lado de fora da água, perguntando para o rapaz, você quer ser curado? Por quê? Eu já te vi você com esse esforço todo aí, você não vai mesmo. Quer ser curado? Então, pega a sua cama e vai para a sua casa. Não precisa esperar o anjo mover, não, o anjo está fora da água agora. É você conseguir captar isso. O anjo estava fora da água e curando alguém ali que outros tinham mais necessidade. Aquele ali, o irmão Brana mesmo disse que podia não ter muita necessidade, porque ele podia andar, mas ele diz, o outro entra no meu lugar. Quando eu vou, outro já vai no meu lugar. Eu sou muito mole. E tem gente que entra no nosso lugar assim, e o anjo precisa de vir e nós mesmo damos um chacoalhão. Dizer, você quer receber meu novo nome? Você quer saber o que eu estou fazendo agora? O anjo já está fora d'água. Olha onde você está, fora até dos batismos. Você tem que encontrar com a palavra. Dizer, eu creio nesta palavra, eu aceito esta palavra. Eu sou um filho legítimo, que não apenas fui batizado corretamente, mas que agora eu recebi a palavra. Amém. Isso aqui são coisas muito boas, e se eu for falar eu nem leio. Mas é muito bom. Olha, isso prova que você é ilegítimo, quando você nega a palavra. Batizado corretamente e nega a palavra. É filho ilegítimo. Seu nascimento não foi correto. Você não nasceu da palavra revelada. Irmão Brana diz que nós temos que nascer de novo da mensagem. E ele diz, eu já nasci. Aí nós batemos no peito, eu já nasci. E eu já falo até língua estranha. Eu já nasci. E aí o irmão Brana vem e diz, você tem que nascer de novo. Mas eu já nasci de novo, agora é da mensagem. Eu já nasci de Cristo, agora é da mensagem. Que coisa! Como pode? Então você acha que a mensagem é maior que Cristo? Não, você tem que entender que aquele Cristo está na mensagem. Você está buscando ele num lugar que nem lá ele está mais. Você roga a Cristo no céu quando ele está na terra. Por isso, quando ele estava
aprendendo a oração do Pai Nosso e a santificação para o nome, o que eles tinham tanto problema com o sábado e queria guardar era o sábado, e o sábado estava ali, só que agora não era para dizer, mas santificado seja teu sábado, mas santificado seja o teu nome. Eles tinham que olhar para a pessoa que representava aquele sábado, e durante todo o sábado o representava. O sábado era uma sombra, mas ali estava a realidade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Estou nos parágrafos 180 ainda, do único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Você reclama crê-lo, porém logo nega. Vocês não veem como os pentecostais fazem? Você vai numa igreja pentecostal, glórias a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Chama eles lá e diz, olha, batiza-te em nome de Jesus Cristo. Oh, não. O que é isso? É negando o que eles dizem crer. Negando o que eles dizem crer. Agora, eu não te digo para batizar em nome de Brana. O William Brana não é para batismo. O William Brana é revelação de trovões para subida no rápido. Qualquer um que te falar que nós vamos batizar em nome de William Brana, você diz para eles que isso é doutrina do diabo. Que nós não vamos batizar em nome de William Brana. Eu tenho dito, é tão errado o batismo em nome de William Brana, como em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é errado. O batismo certo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome também de cura, de redenção. O William Brana é um nome de revelação. Se você notar na Bíblia, é um nome para te revelar o que Jesus não pôde fazer lá atrás. Ele não podia fazer. Ele sabia que outro ia fazer. Ele podia te curar. Ele é um nome que te salva. Ele é um nome dado debaixo do céu para perdão, para salvação, mas não para revelação. Se fosse, não precisava de sétimo anjo, não precisava de Apocalipse. Mas se o Apocalipse está mostrando que viria alguém, isso é para cumprir a própria Bíblia. Eu não quero passar lá na frente. Eu quero ter paciência aqui também, para me chegar lá. Como poderia eu negar a minha família? Como poderia eu negar que Charles Brana foi meu pai? A prova do sangue sobre a porta é a prova. Eu sou filho de Brana. Ele ali sabia, irmão Brana sabia. Sou filho de Charles Brana. Você também não pode negar o seu pai. Que nós não podemos negar também a palavra a qual nós cremos. Esta palavra. Só que o povo precisava entender hoje o trabalho de Jesus Cristo, como ele vem mudando em morfe. Eu tenho alguma coisa aqui, só para te esclarecer um pouquinho. Jesus falou de um que viria. Você pensa, ó, Jesus é tudo, não tem mais nada. Não, ele falou de um que viria. Ele é tudo, mas viria um que completaria a obra que ele não pôde completar no seu dia. Eu tenho mensagem para isso. É o William Brana que falou. Que Jesus não completou e que a noiva ia cumprir hoje. O irmão Brana diz assim ainda. Que nós iríamos cumprir aquilo que Jesus não pôde cumprir lá atrás, porque não era para o dia dele. O povo deveria ver as escrituras. O próprio Jesus não podia nem ler uma escritura que não era do dia dele. Nós ficamos com aquele problema, eu tenho que ler a Bíblia toda, os pregadores, principalmente inspirados como o Senhor Jesus Cristo, ele veio na frente do povo, ele não podia ler na igreja, na sinagoga, uma escritura que não era para ele naquele dia. Vocês tomam a Bíblia e vocês vão ver, Isaías 61, verso 1 e 2, ele parou no meio do versículo. Isso é um desrespeito, você não pode parar. Mas aquilo, dali para frente não era para ele mais. Quando ele pegou esta Bíblia que nós temos e foi ler na sinagoga em Lucas 4:18, ele só leu até ali. O dia da vingança ele não leu. Oh, mas falta isso aqui, por que só não terminou de ler? Isso aí não é para o meu dia. Isso é para os dias de Brana. Os meus dias não é dia de vingança, é dia do ano aceitável do Senhor.
Mas aí esse outro pedacinho aí é o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu, ele deixou sem ler. É você saber que Deus também, na sua palavra, só pode cumprir aquilo daquele dia. E nos dias do irmão Brana, ele só podia cumprir aquilo daqueles dias. Revelar a palavra, falava para o William Brana, diga para eles, vigiar o 7. Mas não diga para eles que você é o 7. E depois ele vinha, ele falava, o próprio Deus falou com ele veio e pregou para nós. Quantos picos tem um monte? 7. Mas ele não falava, não. Quantas letras tem seu nome? 7. Mas ele nunca falou mais nada. Logo ele diz, olha, a adoração a Deus foi 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus. 5, que é Jesus. E logo ele diz, agora é 7. Mas não falou mais nada. Certo? 7, mas não falou o que era o 7. Aí você vai nas mensagens. Bom, estou te falando uma mensagem, se alguém está marcando para ler em casa, isto é bom, parado na brecha 138 a 155. Então, quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, ele mostrou para nós que 7 é o número de Deus. Era para você saber que o nome de Deus hoje só podia ser 7. Porque senão ele tinha que falar 5. 5 foi o número da graça. Mas agora, o número de Deus, na 7ª era, quando Deus vem para revelar a palavra, o número de Deus é 7, porque o nome de Deus está num homem. E não é o nome de Jesus, é o novo nome. Só que ele não podia falar também. Estou repetindo isso porque as pessoas ouvem um CD e não ouvem outro. 168, o único lugar provido por Deus para adoração, o irmão Brana disse que o nome de Deus não está em mim. Ele não pôs o seu nome em mim. O irmão Brana falou, porque o irmão Brana estava pregando o nome Jesus. Ele não pôs o seu nome em mim. Quer dizer, ele não pôs o nome Jesus em Brana. Brana é Brana. Mas ele não podia falar também que ali estava o novo nome. Ele não podia falar. Porque o Brana não é o nome antigo. Brana é o novo nome. Entende? Se você for olhar, Jesus, Cristo, esse é o nome de Deus para a sua salvação. Você já foi salvo? Já foi salvo? Vocês são salvos? Então, é engraçado, vocês foram salvos e não foram revelados. E agora vocês estão vivendo no tempo da revelação. Como que você pode ser salvo quando Deus tem revelado? Você podia ser salvo antes de Deus revelar. Aí você era salvo. Mas como Deus agora revelou a palavra, você não pode ser salvo sem a revelação. Não pode ser salvo. Mas eu creio, porque eu creio em Jesus Cristo. Vai teimando aí, vai teimando. Você vai teimando, eu não vou nem te atrapalhar. Vou deixar você ir prosseguindo. Vai teimando. Eu não posso te segurar. Eu não posso fazer nada com você. A única coisa que eu posso dar é a mensagem. E a mensagem é para esta hora. Eles são batizados corretamente, mas negam a palavra, como o irmão Brana está dizendo aqui. Presta atenção, eu teria que ir repetindo esses versículos, que são João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Jesus estava falando de um outro. Jesus não estava falando dele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Quer dizer, Jesus estava falando, anunciando um ministério que viria, que ia fazer mais obras do que ele fez. Irmão Brana, um dia no púlpito, ele diz, neste púlpito, Deus tem feito mais obras do que ele fez em Nazaré. Bom, isso é claro. Ele estava fazendo mais obras ali em Jeffersonville do que ele fez em Nazaré. Mas a pessoa precisa ver essa escritura. Aquele que crê em mim. Então, quem era esse daqui? O que era esse corpo? Estava representando Jesus Cristo. Porque Jesus é o maior. Mas ele tem que ter um
morfe, um corpo, para ele poder manifestar. Amém? Vamos prestando atenção nisso daqui. Muita coisa acontece para nós tirar a atenção, mas nós precisamos prestar atenção. São Lucas 17, 26 a 30, Jesus estava falando de um outro, que não era ele. Jesus estava falando que viria o Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé, de Ló. Você diz, não, mas Jesus estava falando que ele ia voltar. Ele ia voltar, mas não Jesus com mãos furadas. Era Jesus num outro homem. Era Jesus num corpo que era o morfe de Jesus. Era a forma de Jesus se manifestar. Ele não ia voltar aquele Jesus. Como você lê aqui no capítulo 17, verso 26 a 30, que o Filho do Homem se manifestaria nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então, o irmão Brana ensinou isso para nós, certo? Alimento espiritual em seu devido tempo, 153, 165, está claro. Ele disse, se ele vier hoje com as mãos furadas, eu não o receberei. Brana é quem falou. Por quê? Porque Jesus não vem agora com mãos furadas. Jesus veio agora com as mãos de Brana. O que Brana diz, pregando o véu adentro e outras mensagens. Ele não tem outras mãos senão as minhas e as tuas. É engraçado, podia falar diferente. Ele falou, não, lá no céu ele tem outras mãos. Não, ele diz, ele não tem outras mãos senão as minhas e as tuas. Por quê? Porque quando ele morreu e ressuscitou e ele subiu ao céu, o profeta mesmo diz que ele voltou ao original. Ele voltou à coluna de fogo. Ele voltou ao Logos outra vez. E ele, para ter um corpo, ele tinha que vir em Brana. Aí, as mãos de Brana eram as mãos dele. Foi Brana que diz, ele não tem, Jesus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Agora, se você pode crer naquilo que William Brana disse, se você foi batizado corretamente, mas agora você nega a palavra, você é um filho ilegítimo. Mas se foi batizado corretamente e agora aceita a palavra, a revelação dessa palavra, então você é um filho legítimo. Isto é o que manda. Mateus 24, 36. Vou repetir isso porque sempre é bom. Jesus diz, aquele dia e hora ninguém sabe. Olha para você ver que o ministério do sétimo anjo era tão grande. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Agora alguém diz, então você quer dizer que Brana é maior do que Jesus? Não, eu estou querendo te dizer que Brana é o morfe de Jesus. Brana é o corpo no qual Jesus habitou e falou. Brana é o corpo, ele não é maior, ele é o corpo. Ele é o morfe. Se você quer ver Deus hoje, se você quer ver Deus hoje, teria que olhar em nós. Mas se você quisesse ver Deus nos dias do irmão Brana, você tinha que olhar em Brana. Tinha que olhar em Brana. Porque Deus era uma carne aqui na terra. Deus tinha um morfe que o representava aqui na terra. E quando você crê em toda a mensagem e não consegue ver Deus no seu corpo aqui na terra, não, tem muitos crentes da mensagem que estão aí dizendo, não, vai vir Jesus mesmo com mão furada. Brana falou que se ele vier, ele não creria nele. Brana falou. E vocês que dizem que creem em Brana, diz que está esperando um homem desse jeito. O próprio William Brana diz, se ele vier assim, eu não o receberei. Porque Brana sabia, ele não vem com mãos furadas, ele vem com as minhas mãos. As minhas mãos. O toque da mão de William Brana era o toque de Jesus Cristo, o toque de Deus. Não existe outro. Era aquele Deus na terra, Deus aqui num homem. Deus precisava de um corpo para ele manifestar. Você sabe que é só Deus que cria.
Brana falou e existiu esquilo, ele matou o esquilo, comeu o esquilo. Então você tem que saber que não é apenas o corpo, era Cristo, o Criador, o Deus Criador, o Deus de Gênesis 1, o Deus de São João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava agora num corpo chamado Brana, dizendo, haja. Mas lá no princípio Deus diz, haja luz, e houve luz. Agora ele veio no seu morfe. Morfe é um corpo que aparece e desaparece. Brana desapareceu. Agora você é o morfe de Deus. Nós somos o morfe de Deus. O corpo onde Deus quer ser visto. A palavra nossa deve ser a palavra de Deus. Quando falarmos, as pessoas precisam crer no que nós falamos. Porque nós não falamos coisa errada. Nós falamos o que está falado. Você sabe, eu estou repetindo o que Brana falou. Então eu não erro. Se eu inventar alguma coisa, eu erro. Mas se eu repetir o que William Brana falou, eu não erro. Então, nisso aí que eu quero te mostrar. Jesus foi quem falou que nem ele, nem o Filho sabe. Unicamente o Pai. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10. Então, outro ia ficar sabendo. Olha para você ver. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios estavam escondidos e ninguém podia saber, nem o Filho sabia quando ele viria outra vez em carne. Ele estava falando, era disso. Eu não sei. Logo você lê São Mateus 24, 36, 37. Ele vai falar dos dias de Noé. Ele não sabia quando ele ia voltar em carne. Mas agora ele estava em carne, no corpo do profeta. Deus estava em carne. Aquele Jesus Cristo, que você não pode ver ele mais em outro lugar. Porque ele estava agora no profeta. Ele não era apenas aquele Jesus que ficou na nuvem. Mas ele desceu, ele pegou o seu profeta na terra, levou para a nuvem e desceu no seu profeta para pisar no mar com o pé direito e com o pé esquerdo na terra. Para abrir estes 7 selos para nós, que nós já temos aqui aberto. E tem gente aí pregando. Tem gente pregando que estão abrindo os selos. Eles estão revelando os selos. O profeta já revelou tudo. Está tudo revelado. É que esses homens querem glórias para si mesmo. O que nós estamos aqui fazendo é o que os apóstolos fizeram. Olhem para Jesus, autor e consumador da fé. Pedro e Paulo, Pedro e João também dizem, não olhe para nós. Não olhe para nós. Mas esses homens estão querendo que o povo olhe para eles. Não, vocês não têm que olhar para mim. O que eu prego, eu nunca soube. O que eu prego, estou repetindo o que Brana pregou. Eu admiro o que Brana sabia. Mas quando eu examino aquilo, eu vejo, mas não era nem o homem Brana. O homem Brana era de 7º grau apenas. E ele sabia coisa da eternidade. Então era Deus no seu morfe. Deus no seu corpo aqui na terra. Amém? Bom, eu não vou poder ir muito longe, mas aqui para mim está o final. Deixa eu te mostrar. Brana então não é maior que Jesus. Ele é o morfe de Jesus. Ele é o corpo no qual Jesus se manifestou aqui no final. Por isso não podia chamar William Brana de Senhor Jesus Cristo. Tinha gente no tempo de irmão Brana que diz, estamos professando a nossa fé em ti como o Senhor Jesus Cristo. Ele parou de pregar, porque ele não era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é que estava ali, no corpo dele. Ele era o Brana, o morfe do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus estava naquele corpo. Isto é novo nome, porque ele veio num outro nome. Se eu venho em nome de meu Pai, vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, vocês recebem. Vocês são chamados de metodistas, batistas e assim por diante, vocês recebem. Vocês recebem anjos no Brasil também, e eles não sabem nada da revelação dos selos, mas vocês recebem. Mas se agora eu venho
no novo nome de Brana, que é Brana, o novo nome de Deus, se eu venho no novo nome, e vocês não me recebem, vocês dizem que eu tenho demônio. Não é o mesmo que fizeram com Jesus, que ele diz, eu vim em nome do meu Pai. Agora, eu estou vindo aqui no novo nome de Deus. Eu sei, porque Deus mostrou isso para o irmão Brana. Este é o novo nome, H-A-M, faz parte do nome de Deus, e esta parte do nome de Deus estava num corpo chamado William Marion Brana. Estava ali. Se as pessoas não vão entender, problema das pessoas. Delas falarem que nós vamos batizar em nome de William Brana, elas já estão possessas mesmo de incredulidade. Se você quiser crer nelas, creia nelas. Agora, eu estou te dizendo que nós nunca vamos fazer isso, porque o batismo até o final será em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que chegar para batizar é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para perdão dos pecados, para remissão, é o sangue de Jesus. Não é sangue de Brana, é o sangue de Jesus. Agora, para revelação de trovões, você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para ir no rapto, você não vai batizado só em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você pode dizer que eu sou doido. Mas me deixa. Eu gosto dessa loucura. Você não pode. Não tem jeito de você ir no rapto só porque foi batizado em nome de Jesus Cristo. Para ir no rapto, foi William Brana que falou, com a fé que nós temos, só podemos curar os enfermos. Precisamos de uma outra fé, que é a fé dos trovões, para sermos raptados. Parágrafo 35 do primeiro selo da tradução de Goiânia, em 75, né? Da outra tradução também de Goiânia. Olha, o irmão Brana falando, o que nós temos só serve para a cura divina. Precisamos de uma fé que nos arrebate. E esta fé está nos trovões. Não está no nome Jesus. Está nos trovões. A fé que nós temos, ele diz, só dá para ser curado. É ser salvo, ser curado. Mas agora já veio o sétimo anjo. Alguém está dizendo, sim, pastor, mas eu só quero ser salvo. Não, você era salvo. Se você tivesse morrido lá atrás. Mas agora você está escutando eu pregar, não tem você ser salvo mais. Só com o batismo em nome de Jesus Cristo. E negando a palavra, negando o novo nome, negando que o último eleito entrou. Não tem jeito. Se alguém te engana, você gosta de ser enganado, vai. Mas William Brana diz que com a fé que temos, não podemos subir. Precisamos da fé dos trovões. Pastores estão dizendo por aí que não precisa de trovão, nós já temos suficiente. Oh, Brana falou que precisa, eu creio em Brana. Eu creio nele. Agora você vai ver os trovões. Aonde está? B-R-A-N-H-A-N. 7 trovões. Estava ali, eu te dou um sinal eterno, diz Deus para ele, te dou um sinal eterno. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. 7. Ele conversou com Deus. Leia lá a mensagem parada na brecha, 138 a 155. É claro essas coisas, é que o povo não dá conta de receber. Mas deixa eu terminar aqui, meu Deus do céu. Agora nós somos o morfe de Deus. Brana era o morfe de Jesus, era o corpo que Jesus habitou. Agora é nós que somos o morfe que Jesus habita. Ele está aqui agora, habitando em mim, em vocês. É o corpo agora. Agora, não é um corpo apenas batizado em nome de Jesus Cristo. É um corpo que tem revelação da mensagem, da palavra. Este é o corpo. Ele tem revelação da palavra, dessa hora que nós vivemos. Escuta aqui no parágrafo 57. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade, e ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim, diz o Senhor. Oh, alguém vai dizer, mas como é que vocês têm o assim, diz o Senhor? Foi a Bíblia que disse que nós tínhamos que profetizar outra vez? Agora a Brana vem aqui dizendo, nas eras, eles têm. Ele não está dizendo aqui, ó, ele tem. Eles têm. Ele está falando do corpo. Ele não está falando de uma pessoa aqui agora. Ele está falando do corpo. Eles têm o assim, diz o Senhor, ou se conservam em silêncio,
Ele sabe que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Você sabe que você não pode fazer nada, tem que ser Deus em você, para cumprir esta palavra. Ela sabe, agora falando da esposa, ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Quer dizer, ela sabe que lá no tempo de Jesus não era tempo dele realizar coisas que tinha que realizar agora. Ela sabe, quer dizer, ela tem revelação, ela tem o assim diz o Senhor, ela sabe, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para este tempo específico. Eu só queria que você escutasse esse pedacinho aqui, ó. Certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar minha caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. A palavra e a noiva. Então, isso daqui, o que eu acabei de ler, o parágrafo 57, é essa carta que o Espírito Santo mandou William Branham pegar a caneta para escrever e dizer para nós que nós temos o assim diz o Senhor. Agora, eu tenho o assim diz o Senhor porque eu tenho um profeta. Eu não tenho o assim diz o Senhor porque, irmãos, eu sou profeta. Eu tenho o assim diz o Senhor porque somos o corpo de Deus, no qual, quando um corpo que foi o morfe de Deus, chamado William Branham, ele teve o assim diz o Senhor. Agora, o corpo de Cristo, chamado esposa, tem o assim diz o Senhor. Isso está em você. O que o William Branham falou é que você vai falar. Agora, a nossa vida deve estar enquadrada com esta revelação. É uma carta que é mandada para a igreja. Você é a esposa de Cristo. É a palavra e a noiva, diz o profeta. Então, se você foi apenas batizado corretamente, então fica sabendo. Se você nega esta simples pregação que eu estou fazendo, lendo para vocês, se você nega isto, você não tem como sair disto. Se você nega, é porque você é ilegítimo. E não adianta você pegar o ilegítimo e querer fazê-lo legítimo. Eu te dou uma palavra. Na era da graça, na era do sangue, os filhos ilegítimos, que eram filhos fora do casamento, o sangue os purificava. Pensa você agora, o sangue saiu do trono. Então, filhos ilegítimos hoje, até no natural, está tão perigoso. Moços e moças que traz filhos fora do casamento. Está tão perigoso hoje, porque o cordeiro saiu do trono. O trono está fumegando. E você diz, bom, mas eu vou alcançar a misericórdia que está nesta noiva. Você vai alcançar a misericórdia que está nesta noiva, dizendo assim, o sangue está nela. Você tem que saber que é a revelação que está em nós. Se eu começar a falar o sangue está em mim, foi então quer dizer que meu sangue vai fazer o que o sangue de Jesus não fazia? Não pode fazer mais? Não, não é isso não. É você saber que você tem que cuidar mais da sua vida agora, do seu namoro, do seu casamento, na forma de ter filhos, que um filho fora do casamento é chamado na Bíblia de filho bastardo. Para que ter um filho bastardo? Depois não cuida daquela criança, não faz o que deve fazer para a criança. Quantos filhos são desse jeito? Filhos ilegítimos, que vêm fora do casamento. Você diz, mas deixa eu terminar com isso aqui agora. Você diz, mas eu tenho problema, eu sou um que eu não sei, nem conheço nem meu pai. Agora o sangue de Jesus Cristo já te purificou. Se você crê na palavra, ele já te purificou, ele já te limpou, entende? Então você porte-se uma vida correta daqui para frente e ensina os seus filhos a não fazer o que você fez de errado. É a mesma coisa que o irmão Branham diz em casamento e divórcio. Ensina porque agora você já sabe que o cordeiro saiu do trono. Então eu preciso viver a vida correta. Amém? Pai Celestial, te damos graças, Senhor,
por este momento oportuno de expor um pouquinho a sua palavra, aquilo que muita gente já conhece, mas a gente precisa sempre estar falando sobre estas coisas para ajudá-los mais. Conceda-nos a tua bênção para que possamos chegar à luz que precisamos desta mensagem. Temos chegado a um ponto, Senhor, que o mundo não entende, que a primeira e segunda etapa não entende, somente o eleito vai captar esta hora em que vivemos. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança meus irmãos, Senhor. Alcança esse povo por toda parte, no Brasil, fora do Brasil, na África, em Portugal, Estados Unidos, em qualquer parte, onde tiver um eleito, Senhor, que ao invés de criticar, que ele tenha, na verdade, a percepção espiritual. Dizer, oh, meu Deus, eu preciso examinar sua palavra e deixar de minhas próprias mentes e cuidar da mente do Senhor neste tempo final, que está num povo onde o Senhor está manifestado dentro do quíntuplo de Efésios 4:11, entre pastores, apóstolos, evangelistas e mestres, porque usamos a palavra do assim diz o Senhor, que foi Deus num profeta. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.